E para iniciarmos o nosso programa Superação de hoje, eu estou aqui tomando um café com a Vânia Lima, que é sócia do Il Carentino. É assim que se pronuncia? Sim, uma palavra italiana, il carrettino, que quer dizer o carrinho que representa o nosso carrinho. É isso aí, uma gelateria aqui em Vila Velha. Me conta, Vânia, onde nasceu a ideia? Conta um pouquinho pra gente sobre a história da empresa. A história da empresa nasceu há um bom tempo atrás. Quando nos casamos, o nosso objetivo era aquele de vir morar no Brasil. Só que o tempo foi passando e a coisa não é que tomou muito pé. Aí, de repente, um dia, Carlos decidiu, estava um pouco cansado do que fazia, do trabalho. E onde vocês moravam? Morávamos a Roma. Na Itália. Aí eu estava fazendo diante de uma maquininha de gelato, não. Ele falou, vamos embora para o Brasil. Eu falei assim, para fazer o quê? Aí ele falou, vamos fazer gelato. Sim. Aí eu falei assim, realmente, vamos fazer gelato como? Se nós não temos a menor noção do que é o mundo do gelato. Aí o que ele fez? Ele, escondido, simplesmente comprou um curso e um dia na hora do almoço me entregou, tá aí o curso, para irmos para o Brasil. Depende de você. Se você quiser fazer o curso, ok. Caso contrário, paguei, jogamos o dinheiro fora, aí eu fui fazer o curso. Só que é um mundo muito bonito, o mundo do gelato. É um mundo a ser. Eu saí do cortar pano a entrar no mundo da gelateria. Ali você mexer com alimento, mexer com comida. Me apaixonei. E nesse período, entre você fazer o curso e vocês virem para o Brasil, foi quanto tempo mais ou menos? Nós ficamos 3 anos estudando, programando tudo, porque não era uma coisa, percebemos que não era uma coisa tão simples. Tendo um filho pequeno, que era aquele período de trazê-lo, porque se fosse hoje, que ele está com 14 anos, nosso Francesco, seria tudo mais difícil. E no caso, naquele período ali, era aquela idade que ainda não tem muitos vínculos, que a amizade ainda é uma coisa muito infantil. Sim. Aí com isso decidimos de dar esse passo. Sim. Aí viemos. Quando chegamos aqui, nós, mesmo que eu seja brasileira, não tínhamos muita noção de onde ir. Nesse momento, meu irmão estava com a gente e começamos a procurar um local em Vitória, mas lá a coisa não foi tão como esperávamos. Ou encontrávamos locais muito grandes, gigantescos, ou coisas muito pequenas, com custos que não eram realmente propício para o que compatível para o que estávamos iniciando, não? Então meu irmão disse, por que nós não vamos procurar em Vila Velha? Aí viemos, aí encontramos um local aqui que era um espaço que estava começando, que ainda não tinha praticamente ninguém lá naquele início. Aí viemos. E é uma empresa familiar, né? Porque o Francesco também, gente, está envolvido, faz parte. Ele agora está começando a entender o mundo do gelado, de vez em quando ele vai lá. O Carlos também está sempre aqui com você, né? Temos que ser o todo, mas, como eu posso dizer, seríamos 3 em 1, digamos assim. Então vocês estudaram e buscaram conhecimento na Itália, mas a gelateria mesmo nasceu em Vila Velha, Canela Verde. Tanto que tem até um gelato, né? Canela Verde, ele nasceu agora, tem pouco tempo. Diante dele, eu falei assim, não poderia ter outro nome, senão Canela Verde. E como que é a mistura dele? Qual é a base dele? Couve com laranja. É um sorbeto e ele é feito de couve com laranja. E você que desenvolveu? Você e o Carlos? Sim.
Você e o Carlos? Sim. Olha aí. O nosso produto, nós que fazemos as receitas, nós criamos tudo, é tudo feito por nós. Desde a criação da receita até o final do produto aqui na vitrine. É uma coisa totalmente nossa. Vânia, muito obrigada mais uma vez pelo carinho que vocês sempre nos recebem aqui. E você de casa, conheça, venha conhecer o Will Caretino também. E não saia daí porque o programa Superação continua lindo para você. Olá, empreendedor! Bem-vindo a mais um quadro Papo de CNPJ. E o papo tinha que ser com ele hoje, o CEO e fundador da UR Soluções e referência em conexão e estratégia de network e negócio aqui no estado do Espírito Santo, Claudinei Uliana. Ô meu amigo, que honra, é um prazer estar aqui com você, Mike, porque é uma referência também de conteúdo aí, tem trabalhado muito com as empresas e é muito bacana estar batendo esse papo muito contigo obrigado, aqui. Obrigado pelo convite. A satisfação é toda minha, que isso. E Claudinei, eu já quero começar com aquela pergunta dificílima. Quem é Claudinei Uliana? Olha, cara, eu vou falar, acho que você roubou essa pergunta de mim, né? Eu gosto sempre de começar perguntando isso às pessoas. Cara, Claudinei Uliana é um multiempreendedor, um multiempresário que aprendeu desde novo a diversificar muitas coisas. Então hoje eu atuo aí em 4 áreas diferentes, né? Que é agricultura, varejo, engenharia, né? No caso da parte da construção civil, e também agora desenvolvimento humano e saúde, onde eu sou sócio da minha esposa. Mas antes disso tudo, eu sou cristão, filho de Deus Pai, apaixonado por Jesus, né? Onde eu tento aí, tiro muitos ensinamentos, inclusive na parte empresarial, eu tento sempre conciliar a minha parte espiritual com isso. É o meu grande impulsionamento, é o meu grande inspiração diária e também honrando sempre a minha família, onde eu tive muito aprendizado com o meu pai, com a minha mãe, o meu avô, né? Também por parte de mãe, onde eles são grandes empreendedores e me ensinaram desde cedo a ser perseverante. Costumo falar que o agricultor, principalmente do café, ele aprende desde cedo a ter paciência e a perseverar com aquilo, porque a gente planta o café para plantar, para começar uma colheita daqui a 3, 4 anos. Então você imagina o quanto a gente tem que ser paciente, ter consciência de investimento e trabalhar muito bem ali com pessoas que a nossa região serrana que depende ainda muito de pessoas para toda a produção. Então isso foi me dando um conteúdo grande de vivência e eu pude perceber o quanto é importante a gente manter conexões de valores. E muitas das vezes as pessoas acham que conexão de valor é conexão com caras milionários, trilionários. Cara, claro, pode ser, mas se isso for o único base da conexão, em algum momento isso vai embora e você vai ficar perdido nessa conexão. Eu acredito que você tem que ter aí valores muito bem definidos em suas conexões. Por isso que eu falo conexões de valor. Que bacana. E eu aprendi com o Claudinei o seguinte, eu sei que para o homem chegar no sucesso que ele está hoje, tem que aprender a beber café sem açúcar. É isso daí. Café de qualidade com açúcar. Sem açúcar, café com açúcar nem é café, né? É melado. É isso aí. E Claudinei, eu queria te perguntar, esse é um momento propício. Nós participamos de um evento juntos, a qual você ia ser prestigiado, a qual você tinha que fazer parte, você era a capa de uma revista. E você não estava nesse evento, você mandou um representante nesse evento, porque você tinha que cumprir a responsabilidade com as pessoas que estão na sua network, que participam do seu jantar. Eu achei isso muito incrível. E a pergunta que eu quero te fazer, o quão responsável, qual é o valor da responsabilidade que o empreendedor tem que ter com o seu negócio? Mike, como eu te disse, né, eu desde cedo aprendi muito rápido a responsabilidade que nós devemos ter com os nossos compromissos. Então, assim, eu ainda sou muito da parte do fio do bigode, da palavra de homem, da questão de honrar os compromissos que a gente faz. Então, assim, o que acontece? Eu tenho pré-definido uma data para o jantar. Infelizmente, o lançamento da revista aconteceu no mesmo dia do jantar. E como eu já tinha ali alguns ingressos vendidos, eu poderia sim ligar para essas pessoas, alterar. Só que o meu compromisso é a primeira terça-feira do mês. E se tivesse uma pessoa com esse compromisso firmado comigo, eu não altero. Porque, cara, para mim isso é um valor.
responsabilidade com o meu cliente, responsabilidade com o que eu faço. Isso que talvez seja um grande diferencial no mercado hoje, né? Na minha concepção, isso é o básico. Sim. Mas para muitos isso se torna um diferencial, que a gente costuma falar que é o básico bem feito. Então, qual que é o princípio que eu busco nisso? A responsabilidade com aquela agenda, a responsabilidade com o meu cliente e o comprometimento que eu tinha de cumprir aquilo de uma agenda pré-definida. Infelizmente não pude estar lá na revista, que você também esteve com a gente na mesma revista, né, inclusive, mas mandei minha esposa lá, minha esposa me representou super bem, estive presente através dela, isso é o que importa, porque afinal de contas, não adianta eu escolher o que seria mais visível ou o que não seria e esquecer da responsabilidade do básico. Então poderia ser um compromisso de uma agenda, poderia ser uma reunião, eu ia tentar sempre conciliar. Se eu fosse gerar ônus para alguém, eu não mudaria a data, porque isso é um valor para mim. Eu quero sempre agregar valor e não ter a responsabilidade de onerar alguém. Ó, a gente vai ter que fazer parte 2, tá? Vai ter que fazer parte 2. Conte comigo. Claudinei, precisar. Muito obrigado até aqui, tá? E lembrando, a gente está aqui no Ouro e Terra, tá? Uma grande referência no Brasil, exatamente, em joias, em acessórios, para você que vai casar, que gosta de joia, aqui é o lugar, Ouro e Terra. Claudinei, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado você, meu amigo. A gente vai fazer parte 2. Fica à vontade, estou à disposição. Empreendedor, pegue essas dicas e faz do seu negócio um case de sucesso. Valeu! E aventureiros, meu nome é Vanessa Gomes, eu falo da Moments Tour, passeios turísticos, tanto aqui dentro do estado quanto fora do estado, e eu trago muitas novidades maravilhosas para você que quer passear tanto aqui dentro do estado quanto fora do estado. Eu trabalho com passeios receptivos, com carro executivo e passeios para grupos maiores também. Querendo passear, vem com a Moments Tour. O jeito errado de você fazer contratação de mão de obra operacional é justamente você sobrecarregar as pessoas de dentro da sua empresa, como por exemplo o RH ou então o pessoal do administrativo, fazendo tarefas praticamente individuais, com busca de currículos através de Cine, ou então agências de recrutamento em geral, ou então até mesmo através de redes sociais. Não precisa ser assim. Hoje você consegue mobilizar trabalhadores operacionais para a indústria com até 15 vezes mais agilidade e 5 vezes mais economia. Tudo isso graças ao Pastinha, usando a agilidade e a precisão da inteligência artificial com um suporte totalmente humanizado. Desde a captação, a entrevista, até o envio desses documentos, o aplicativo Pastinha está revolucionando a mobilização de mão de obra das indústrias no Brasil. Você pode acessar a plataforma agora mesmo e conferir. Isso é estar um passo à frente. Isso é Pastinha. Olá pessoal, aqui é o Eduardo da Eduardo Pneus. Hoje vamos falar da grande promoção da Bridgestone Firestone do Brasil. A sua escolha é o que importa. Você compra 4 pneus do aro 17 acima e ganha um fone de ouvido Bluetooth. E também concorre a 10 viagens pela Bridgestone Firestone do Brasil. Venha para a Bridgestone Firestone com Eduardo Pneus. Um abraço! Bem-vindo à Garagem Select, uma das maiores concessionárias de compra e venda de veículos aqui do Espírito Santo. Aqui você encontra as melhores opções de veículos novos, seminovos, nacionais e importados, cuidadosamente selecionados para melhor atendê-los. E estamos em um novo endereço, na Avenida Henrique Moscoso, 1486, no centro aqui de Vila Velha. Está em busca do melhor preço para seus periféricos de computador? Aqui na Rádio L você encontra tudo o que você precisa. Entre em contato conosco, solicite um orçamento e receba de onde você estiver dentro da Grande Vitória. Quando precisar de qualquer coisa do mundo da informática, conte com a Hard.
tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Vida em Equilíbrio. E vocês, acham que é possível uma pessoa que come pouco ter dificuldade para emagrecer se ela está desejando ou está precisando? Ou então, no outro oposto, a pessoa só come coisas saudáveis, não se alimenta de forma errada e também não consegue emagrecer? Infelizmente, isso pode ser sim possível. E eu vou contar para vocês os possíveis erros que estão acontecendo para isso estar acontecendo. Então, na primeira situação, que são aquelas pessoas que acham que estão comendo muito pouco, mas não estão conseguindo emagrecer. O que pode estar acontecendo? Essas pessoas podem estar se alimentando de alimentos que têm alta densidade calórica. O que é isso? Pequenas porções têm um grande número de calorias. E isso acontece na maioria das vezes com industrializados, né? Pacotinhos, né? Biscoitinhos, doces, principalmente comidas muito gordurosas e açucaradas. Então, às vezes dá a falsa impressão de que está comendo pouco, porque realmente a quantidade daquele alimento é pequena, mas o número de calorias é muito grande. Por outro lado, temos aqueles pacientes que chegam no consultório falando: doutor, o que está acontecendo? Eu tenho uma alimentação saudável, não como nada errado, só como alimentos integrais, legumes, verduras, aprendi como comer, mas não consigo emagrecer. Aí vem outra situação, que mesmo as comidas saudáveis, muitas vezes são calóricas. Então, a quantidade do que está se comendo é muito relevante para quem quer perder peso, porque no processo de emagrecimento temos sempre que lembrar: temos que comer menos do que gastamos. O nome disso é déficit calórico. Então eu tenho que gastar mais do que eu estou ingerindo. E aí eu vou dar alguns exemplos que você pode estar achando que está certo e realmente a qualidade é muito importante, mas que pode estar te pegando nessa dieta. Por exemplo, a ideia de que o arroz integral tem menos calorias do que o arroz branco. É muito semelhante o número de calorias. E aí a pessoa acha que porque está comendo integral, vai emagrecer. Outro exemplo muito comum é em relação ao próprio pão francês. Tão condenado, e realmente não estou dizendo aqui que ele é bom para a saúde, mas quando a gente come um pão integral, o número de calorias é muito semelhante. Quando falei do arroz, ainda tem aqueles arroz multigrãos que a gente acha melhor ainda e que realmente tem muito mais qualidade, mais fibras, mas que o número de calorias é muito maior. Quando estou falando isso, eu não estou dizendo ninguém para voltar para o arroz branco ou para o pão francês. Eu estou dizendo que alimentos com maior qualidade também são calóricos e que, mais uma vez, eu vou ter que estar dentro de um plano alimentar da quantidade que eu como. E vou falar um exemplo maior de todos que eu gosto sempre de dizer: consumo de oleaginosas, castanhas, amêndoas. E aí, quanto que eu posso comer disso? Só para vocês terem uma ideia, um pequeno pacote de 100 gramas de castanha de caju tem quase 600 calorias. Imaginem isso numa mulher que está precisando fazer um plano alimentar de 1.200. Metade das calorias do seu dia você comeu num potinho de castanhas. Então a gente tem que ter cuidado sim com alimentos saudáveis também, porque esse é o planejamento, comer alimentos saudáveis. Mas para quem está querendo emagrecer, tem que estar dentro da sua conta. Então, se você quer emagrecer, procure um especialista. Ele vai planejar com você como deve ser a sua alimentação. Se você tem mais dúvidas sobre alimentação saudável, sobre obesidade, diabetes, mande aqui pra gente no Vida em Equilíbrio. E até a próxima semana. Olá, mais uma vez aqui com vocês no quadro Pensando Direito do programa Superação. E hoje vamos dar uma dica muito importante para você descobrir ou diferenciar o que é cerco eletrônico e radar de velocidade. Não saia daí, é logo após a vinheta. Hoje temos uma grande dificuldade em identificar o que é radar ou medidor de velocidade do cerco eletrônico. Você se depara nas vias urbanas ou até mesmo nas vias rurais, aquelas câmeras instaladas, né, nas laterais das vias, e você acaba não sabendo se é um cerco eletrônico ou se é um radar de velocidade. E muitas das vezes isso causa até acidente. As pessoas vão caminhando, vão circulando e de repente freiam bruscamente, pensando ser um radar ou um medidor de velocidade. Às vezes a pessoa que está
circulando atrás, no veículo de trás, não sabe que não é e às vezes não tem essa mesma percepção e acaba não percebendo a frenagem do veículo da frente e acaba causando um acidente. Isso é muito comum. Mas o que diferencia o radar e o cerco eletrônico? Muito bem, o cerco eletrônico, você pode perceber que quando é instalado, ele não existe nele uma identificação nenhuma, não tem nenhuma placa, né, indicativa, ou seja, ele não vem acompanhado daquela placa, a famosa placa R19, que é aquela que indica a velocidade da via. Tampouco, ao longo dessa via, ou metros atrás, ou um pouco à frente, você não identifica ali naquela via uma placa R19 indicando o limite de velocidade. Então, se nessas câmeras não tem nenhuma placa indicativa, isso significa que isso não é um radar de velocidade. Isso é um cerco eletrônico instalado pelo município ou até mesmo pelo estado, certo? O medidor de velocidade, obrigatoriamente, ele tem que ter no poste ali onde é que está instalado aquela câmera, ter a placa R19. O que é a placa R19? A placa R19 é a placa indicativa do limite de velocidade daquela via, ou seja 40, 60, 80, enfim, ela tem que estar obrigatoriamente instalada ali no padrão, no poste onde é que está a câmera. E ao longo da via, seja ela rural ou urbana, também tem que estar fixada as placas R19, indicando ali o limite de velocidade naquela via. Então, se existe um redutor de velocidade, se existe um medidor de velocidade que não tenha essa placa R19 fixada e você venha a sofrer essa multa, essa penalidade, você pode recorrer que com certeza você vai ganhar e com certeza eles vão ter que cancelar esse auto de infração, porque necessariamente precisa de estar fixada essa placa R19. Essa placa, esse radar, ele tem dois tipos, que é o fixo e o portátil. O fixo é aquele que está fixado ali na lateral da via e o portátil é aquele que fica sobre o tripé em uma viatura caracterizada. Ela fica ali ao longo da via também, a autoridade de trânsito fiscalizando. Então isso é o medidor de velocidade portátil, certo? Mas em todos os casos precisa de estar ao longo da via uma placa R19 indicando que aquela via ela é fiscalizada por radar. Certo? Então essa é a dica de hoje para você não confundir aí o cerco eletrônico do radar ou do medidor de velocidade para que você não venha confundir e causar até um acidente. Ficamos aí com o próximo programa. Se você tem alguma dica, mande-nos e contate-nos pelas redes sociais que no próximo programa nós iremos atendê-los. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um quadro O Princípio, aqui no programa Superação. Nesse quadro você vai aprender princípios para aplicar na sua vida empresarial, conjugal. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Ricardo Mota, multiempresários, pai, líder. Muito bom ter você aqui com a gente, Ricardo, essa história sua de superação. A gente vai falar um pouco disso, mas é uma honra ter você aqui, meu amigo. Obrigado, Richard, obrigado. Pessoal, é o seguinte, o Ricardo, ele tem algumas empresas, ele lidera algumas pessoas, mas a história dele vai conectar com a sua. E ele vai trazer alguns princípios aqui que ele aplicou na vida dele. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Qual que foi a virada de chave para você continuar persistindo na sua vida empresarial? Ô Richard, na verdade, desde quando eu me conheço por gente que eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar junto, nós viemos de feira, então eu tive bar com 16 anos, com 18 anos eu tive minha primeira mercearia e em 2000 eu e meu irmão, junto com minha mãe, abrimos o nosso primeiro supermercado. E esse supermercado foi de 2000 até 2010, com muito trabalho, muita persistência. Em alguns momentos a gente achava que não ia dar certo, a gente pensou várias vezes em abandonar, mas graças a Deus nós persistimos e estamos aqui. Que legal, pessoal. O Ricardo hoje, ele é vice-presidente da CAPES, né, Ricardo? Exato. E o presidente da Rede Multishow. Hoje ele acompanha 84 lojas e ele lidera, enganja junto com o grupo 4.000 colaboradores. Ricardo,
muito bom você falar um pouco disso, porque o mercado está crescendo, está fomentado. E você como um líder, você como uma pessoa exemplar, eu quero que você deixe um recado de superação, qual foi a maior crise, como você conseguiu recomeçar várias vezes. Nós estávamos conversando aqui agora, você falou um pouco de crise. Fala um pouco dessa questão da crise aí, que você pegou em algumas delas. Pois é, Rich, olha, vou falar, acho que a minha história, a minha pior crise, como eu contei em 2000, nós abrimos o primeiro supermercado e meu contrato era de 10 anos. Quando venceu esse contrato em 2010, eu tive uma ação de despejo imediato. Chegou 2 oficiais de justiça e dizendo, olha, a partir de hoje você não pode mais abrir sua loja. E minha loja estava com depósito cheio, mercadoria, naquela ocasião tinha 45 funcionários e eu me vi no fundo do poço. Porém, nós conseguimos fazer a virada de chave. Eu desfiz de apartamento, de casa, de carro, de tudo que nós tínhamos conquistado e apostei novamente pela terceira vez, apostei tudo, joguei tudo para o alto e recomecei. E graças a Deus, já são 2023, 13 anos já se passou e tem dado certo. Eu não tenho o que reclamar, com muita persistência, muito apoio familiar, entendeu? Muita união, minha esposa, meu filho trabalham com a gente, então isso nos traz e nos dá muita força. Gente, tá vendo isso aí? Virada de chave, recomeço. Algumas coisas podem estar acontecendo na sua vida hoje. Você sim tem a oportunidade de recomeçar, assim como o Ricardo. Aproveite o tempo que você tem hoje, você só tem o agora, não amanhã, não ontem, o ontem já passou. E o Ricardo está aqui, prova viva, né, Ricardo? Que ele recomeçou e deu certo, uma empresa familiar. Ricardo, eu quero que você deixe um recado para empresários, para pessoas que estão em casa, desmotivadas, pessoas que estão assim com muitas crises, com problemas financeiros, familiar. Eu quero que você deixe um recado para elas, assim, bem profundo, para elas conseguir tirar aquela coragem do fundo do poço. Assim como um dia você tirou, recomeçou, acreditou e foi até o fim. Vamos lá, Richard, olha, na verdade, uma palavra que eu carrego muito comigo é persistência. A gente não pode entrar em desânimo, a gente tem problema, todo mundo tem problema, mas a persistência, persistir, acordar, trabalhar, saber das suas obrigações. Persistência, eu acho que a palavra-chave do negócio é persistência, porque quando você persiste, você melhora a cada dia. Então você corre atrás, você quer melhorar, você quer estudar aquilo que você está fazendo. Então a palavra do sucesso é sempre persistir, persistência. Uau, gente, isso é muito poderoso e muito sério. O Ricardo falou um pouco aqui da história dele, da família. Ricardo, qual que foi o maior insight que você pegou com seu pai? Algo que o seu pai deixou para você e marcou a sua vida e você vive até hoje. Os meus pais são maravilhosos, eles tiveram esse tempo inteiro com a gente, tá até hoje. Inclusive meu pai hoje, ele que faz alguns negócios na Ceasa, ele que faz compra. E meu pai veio de Ceasa, meu pai vendia fruta no centro de Vitória, na cestinha, no braço. E quando ele conquistou a primeira banca de feira dele, lá nos anos 70, e logo em 78 ele conseguiu comprar uma loja dentro do mercado da Vila Rubim, onde a gente trabalha lá até hoje. Nós temos uma loja dentro da Vila Rubim, entendeu? Então o papai, ele nos mostrou o caminho do trabalho. Nós somos cria da Ilha do Príncipe, então a gente pensa que não tem oportunidades, que as pessoas não têm oportunidade porque está na favela, no bairro pobre, que tem tudo para dar errado. Nós somos em 4 irmãos e que nós 4 hoje somos empresários do ramo supermercadista e tem dado certo. Uau, gente. Dá certo. Uau, é isso aí. Pega esse princípio, persistência. O Ricardo, eu acompanho nas redes sociais, ele é um cara muito generoso. Generoso, por que eu digo isso? Porque eu sempre vejo, Ricardo, você rindo, você cumprimentando, você abraçando, você transmitindo a sua energia. Foi isso que nos conectou. Eu quero que você saiba que o nosso programa está aberto para você. Falar da sua história, falar do que você pode fazer para agregar na vida de outra pessoa. Fechou? Fechou. Eu agradeço muito e a questão do sorriso, isso aí já foi ensinamento de mãe. Porque não adianta você emburrar a cara ou ficar chateado ou tratar alguém mal, porque não vai resolver. Muito pelo contrário, só vai piorar. Então acho que a gente tem que transmitir o mínimo de alegria possível para todo mundo, todos os dias. Então, finalizamos aqui mais um quadro O Princípio com o Ricardo Mota. Muito obrigado por você ter ficado até aqui e te espero
semana que vem no nosso próximo quadro, O Princípio.